Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 164. Vá com o fluxo. Oi, gente, tudo bem? Hoje vou voltar aqui com palavras do Dr. Wayne Dyer, sabe que eu gosto muito dele. E uma coisa que eu estava pensando antes de gravar esse podcast é que eu tenho um sonho com esse podcast, que é talvez o meu propósito aqui, que é de, claro, conseguir alcançar o maior número de pessoas possível que possam estar escutando o podcast. Mas por quê? Porque eu tenho esse sonho de dissolver, de eliminar tanto ódio que a gente tem no mundo. Ódio é uma palavra muito, muito forte. E eu posso contar um exemplo com a minha irmã mais nova, Amanda, que quando ela era mais nova, não muito tempo atrás, ela tinha costume de falar: nossa, mas eu odeio isso, eu odeio tal coisa, eu odeio isso. E eu fui falando pra ela: nossa, mas odeio é uma palavra tão forte, né? Que tal mudar? E ela já comentou que realmente ela mudou a maneira dela de falar, porque o ódio é uma palavra forte, mas forte negativamente. Então, quando a gente tá aqui falando em dose de energia, que a gente quer passar energia para frente, a gente quer energia boa para frente. E o ódio é uma palavra que tem muita emoção nela, e essa emoção ela também passa. Infelizmente, não é só as energias boas que passam, sim, as energias ruins também passam para frente. Então, o meu sonho seria, com esse podcast, trazer mais reflexão, mais consciência para o que a gente fala, para o que a gente faz, tentando o máximo de não contaminar outra pessoa com algo negativo que a gente tem dentro da gente. Porque muitas vezes quando a gente é mal educado com alguém, a gente é grosso com alguém, isso é porque tem alguma ferida, tem alguma coisa incomodando dentro da gente. Então, tem uma palavra que eu trago sempre aqui que é consciência. Então, se a gente tem consciência do estado que a gente tá, a gente consegue evitar de passar isso para frente. E evitar de usar a palavra de ódio faz com que você, quando você for falar, você pensa nela. Você pensa, não, peraí, eu posso trocar ela, realmente é muito forte. E uma coisa que eu percebi muito de muitas pessoas, e eu fazia isso quando era mais nova também, antes de estudar tanto, de ter tantas essas reflexões, é que muitas vezes as pessoas têm ódio por alguma coisa que nem conhece direito. Vamos dar um exemplo. No Brasil, a televisão é super forte, todo mundo assiste novela, reality show, tipo BBB, essas coisas. E as pessoas assistindo começam a criar sentimentos por esses personagens, por essas pessoas. E acabam, então, eu gosto desse, eu odeio aquele outro. E cria, às vezes, cada vez que aparece aquela pessoa, vem um sentimento muito ruim dentro dela, porque a pessoa não gosta desse personagem, dessa pessoa que você está assistindo. E isso é tão forte e, ao mesmo tempo, tão engraçado, porque a pessoa do outro lado que você está odiando, muitas vezes, e acho que na maioria das vezes, nem te conhece. Não sabe nem que você existe e você está ali gastando tempo e energia odiando uma pessoa por conta de alguma coisa que aconteceu. Se no lugar a gente começasse a voltar e pensar:
tá, é o jeito dela ser, é assim, vamos continuar a sua vida. Você vai mudar muito a tua maneira de gastar a tua energia. Use a tua energia com coisas boas e não com coisas ruins. Então, a próxima vez que vir todo aquele ódio, aquela vontade de fazer uma fofoca super grande sobre alguma coisa que não vai interferir na tua vida, na vida da outra pessoa, gente, não tem porquê. Enfim, o que eu queria era só esse começo, porque assim, eu lembrei muito disso, que eu quero que esse ódio se dissolva, que ele acabe, que as pessoas vivam mais leves, com uma energia mais gostosa de viver. Então esse era um ponto que eu queria falar para vocês. E voltando aqui então no Dr. Wayne Dyer, que é um autor que eu e meu marido a gente gosta muito de ler. O livro que eu tô terminando aqui é O Poder do Despertar. É muito bom. E ele fala assim sobre manter o fluxo. E ele fala que as pessoas, normalmente, todo mundo sabe, a gente é obcecado por ter coisas, de poder fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, e de acumular muitas coisas. E ele fala assim, a gente precisa parar para pensar e falar assim, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com tudo isso que eu quero acumular, que eu quero ter? E ele fala pra gente lembrar uma coisa, que quando a gente chegou nesse mundo, a gente chegou sem nada. E quando a gente for embora dele, a gente vai sem nada. E ele falou que ele fez uma coisa, o Dr. Wayne Dyer já é falecido, e ele conta que ele tinha dentro do guarda-roupa dele um terno, um terno desses paletó e calça, e onde ele tinha cortado os bolsos do terno dele, da calça, então tinha buracos no terno, tinha cortes. E quando alguém via aquilo, sempre perguntava, o que é isso? Por que você guarda essa roupa toda rasgada aqui? Eu falei, não, essa roupa aí é para me lembrar que a última roupa que eu vou usar, que é quando eu for pro meu funeral, pro meu enterro, eu não vou precisar de bolsos, porque eu não tenho nada para levar. Eu não posso levar nada comigo. E ele fala disso com relação aos nossos relacionamentos também. A gente fala meu filho, minha filha, meu marido, é o nosso jeito de falar, mas as pessoas não nos pertencem. Eu não consigo entrar dentro da cabeça dos meus filhos, dentro da cabeça do meu marido. Não, as pessoas não pertencem, e eu não pertenço a ninguém também. A gente se comunica através de pensamentos, através de ideias, mas cada um é único, no sentido que você não tem eles como uma posse sua. E então ele traz nessa ideia do se manter no fluxo, que a gente deveria começar a pensar melhor sobre todas as coisas que a gente acumula, o que a gente faz com aquilo, o que aquilo nos traz. Ele vai falar aqui também sobre fazer uma faxina na tua casa, no sentido do que você não precisa. Desculpa. Se você tem uma roupa que faz um ano e meio que você não usa, essa roupa já não te pertence mais. Essa roupa já não precisa mais de você e você dela. Então tem alguém lá fora que está precisando disso, que você pode estar doando. E assim você vai manter um fluxo das coisas. Porque o que a gente tem em posse é ilusão. Porque, como eu falei, a gente vai embora desse mundo sem nada. Então, tudo que a gente se estressa para ter, porque é sempre uma busca, se eu tivesse um carro melhor, eu seria mais feliz. Se eu tiver um anel de diamante, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver esse tipo de casa, esse tipo de roupa, eu seria mais feliz. E na verdade isso é uma ilusão, porque você está tentando preencher coisas dentro de você com
com itens materiais, que isso não traz felicidade, não traz aquela satisfação dentro de você. E ele fala que a ironia é que quanto menos você precisa, mais você tem. Quanto mais livre você deixa o ambiente, mais coisas boas vêm até você. E ele fala que a gente precisa lembrar que a gente é temporário. As coisas que nós temos são temporárias e nós somos temporários. Nós estamos vivendo nesse mundo aqui, que é um sonho, e por um período muito curto de tempo, muito curto. E ele fala então que, mais uma vez, a gente vai sair desse mundo sem nada, a gente não precisa das posses, dos bens materiais. E ele fala que tudo no universo flui, mas o que é mais forte de todas as coisas flui melhor. Aquilo que é mais forte. Então a gente precisa fluir, a gente precisa ir com o fluxo. Isso nos deixa mais forte. E aí ele dá o exemplo da água e da pedra. Quem ganha a batalha entre a água e a pedra? A água, porque a água ela consegue contornar a pedra. A pedra nunca consegue ter a água para ela. A água ela vai estar sempre fluindo. E ela é tão forte que se você quiser pegar a água na mão e você apertar muito forte, você não fica com nada da água. Agora, se você ficar tranquilo, relaxar e colocar suas mãos tranquilas, você consegue por um tempo sentir a água. Então a água é muito forte e a água flui. E é isso que ele quer falar da nossa vida, que a nossa vida ela flui, porque você não consegue segurar, o tempo passa, as coisas passam, e aí tem o fluxo que vai fazendo então a tua vida. Se a gente fica tentando agarrar posses, isso não traz felicidade. A gente precisa aprender que a vida tem as suas etapas, tem os seus momentos, tem os dias que a gente não tá bem, tem os dias que a gente tá bem, mas tudo isso faz parte, a gente tá fluindo na vida. E aí ele dá um exemplo muito legal que ele fala sobre a música. Quando a gente escuta a música, você não pode falar assim, eu quero escutar todas as notas ao mesmo tempo e pum, eu tenho a música. Não, a música, ela é algo que flui, que tem as suas notas e ela faz então a sinfonia que deixa essa música bonita, que ela tem um começo e um fim, um meio e o fim. Isso faz a diferença, então, desse fluido. Pense, eu achei tão interessante essa ideia dele falar da música. Você não consegue escutar a música num momento só. Você precisa desse tempo. Então a sua música é o que está dentro de você. Essa é a tua vida. E tem uma música que fala assim... Eu vou ver se eu vou lembrar da música agora. Mas que ela fala assim, você ainda tem música dentro de você. Deixe tocar, deixe continuar. Não cale o som da sua música. E isso faz tudo parte desse fluido que ele fala. Então ele convida a gente a se permitir, a se entregar para a vida. Ele não é contra bens, contra a gente ter sonhos, contra ir atrás de objetivos. Não é isso o que está querendo ser dito aqui. A ideia aqui é você entender que é o que está dentro de você, é a tua experiência de vida que te completa lá por dentro e não as suas posses. E os problemas, eles acontecem porque eles precisam acontecer para você. Eles precisam acontecer para que você aprenda, para que você passe para um outro nível e assim continue fluindo. E quanto mais a gente aceita isso, quanto mais a gente aceita que aquilo aconteceu para mim, mais fácil a gente resolve aquele problema, mais fácil a gente entende quais são
os objetivos desse mundo, às vezes demora pra gente entender por que aquilo aconteceu comigo, mas mais tarde você vai ver quão mais forte você está por conta de tudo aquilo que você passou. E então ele fala assim, tenha as coisas circulando na sua vida. Se você tem um bem que você viu que você não vai usar mais, que você não precisa, se desfaça dele, já passe para frente, mantenha as coisas circulando na sua vida. E ele fala assim, continue fluindo, continue se mexendo, porque a vida é movimento. A gente não tá parado, a vida é movimento. Eu sei que a gente tá passando num momento de pandemia agora que nos obrigam a ficar em casa, mas dentro de casa a gente consegue continuar esse fluxo, a gente consegue continuar lendo livros, a gente consegue pensar nesse movimento, nesse fluxo. Então ele fala assim, me faltou a palavra aqui, o menos comprometido, o quanto menos você estiver apegado, essa palavra que eu queria pegar, quanto menos apegado você tiver com as coisas, mais o universo vai mandar para você. Então, tem muita gente que é muito apegado com o material, às vezes não gosta nem de emprestar alguma coisa, porque aquilo incomoda, porque é meu, porque eu fiz. Você precisa aprender a se desapegar. O material, isso não vai com você. Se você morrer amanhã, isso não vai com você. E você não queria ter emprestado, agora é de outra pessoa. Se desapegue de coisas que não fazem a sua vida. A sua vida que é você que faz. Então é isso. Mais uma vez, lembrando que ele fala assim, você nasceu pelado e vai morrer pelado. Você nasceu sem nada e vai sem nada. O que vai crescer, o que vai fazer a diferença é sim o que você coloca para dentro da sua cabeça, o que você aprende, cresce nesse mundo e faz a diferença na vida de muitas outras pessoas. Beleza, gente? Queria muito agradecer a todo mundo que está escutando. Mais uma vez, me ajudem a realizar esse sonho que é de dissolver esse ódio, de fazer esse mundo fluir de uma maneira muito mais gostosa, com uma energia muito mais iluminada, uma energia gostosa aí, beleza? Muito obrigada, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!